de segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, pedindo pela mudança do coração, não só a nossa que nos alcançou, mas a mudança de coração para aquelas pessoas que nós estamos sempre orando nas sextas-feiras, pedindo, intercedendo pela vida, pela salvação, que o Senhor possa tocar e transformar o coração. Me
estar no centro da vontade do Pai, cumprir as ordens que Ele nos deu, as suas ordenanças e os seus mandamentos da lei de Cristo. E Deus nos deu limites do que podemos fazer ou não, a forma que temos de cultuar. Foi muito bonito ontem a leitura de Neemias, no capítulo 8, onde se mostrava como que era feita uma liturgia no Antigo Testamento e como era bonito. O levita, o Esdras, em cima de um palco, de um púlpito, com a congregação em pé, com as mãos levantadas, dizendo amém e amém, na leitura da lei de Deus. Hoje nós temos uma mudança de lei, porque o novo testador morreu e nos entregou um novo testamento. E nós temos que ter este mesmo amor pela palavra, este mesmo amor pela verdade de Deus, que não muda e nunca mudará. Nós temos que ter esse amor, esse zelo, essa reverência em relação às coisas de Deus, que são santas e que foram escritas para que nós possamos ter uma relação com Deus conforme a vontade dele e não a nossa. E aqui estamos diante da presença do Senhor, prestando o nosso culto, oferecendo a nossa vida em sacrifício de louvor àquele que nos salvou, aquele que nos redimiu e nos alcançou. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
a tua igreja, Senhor, a tua congregação, em teu nome, Senhor Jesus, para render louvores de gratidão ao Pai que criou todo este mundo, todo este universo, Senhor, que criou o plano da nossa redenção, Senhor, em favor de homens e mulheres que não mereciam o teu amor, mas o Senhor escolheu nos amar, Deus. E aqui estamos, Senhor, te oferecendo um culto em reconhecimento, Senhor, a esse teu amor, a essa tua bondade conosco, Senhor. Aceite os nossos louvores, aceite, Senhor, o que temos, tudo que temos e o que somos, Senhor, pertence a Ti. Nós estamos usando os nossos dons, os nossos talentos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E ansiamos o dia da Tua volta, Deus, onde iremos louvar com mais fervor, com mais voz, com mais afinação, Senhor. E como será grande esse dia, Senhor, onde todos olharão para cima, reconhecendo a Tua autoridade, ó Deus, nos céus e na terra, clamando que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e toda a glória e toda a honra será dada a Ti, Senhor. Obrigado porque temos este culto e que o Senhor nos abençoe. Amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio
palavras de amor, esperança sem fim, não sentir. Eu toco por tua bondade, libertas vencer no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te
convido o pastor que venha ministrar a palavra dessa noite e os irmãos podem se assentar. Boa noite. Boa noite. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. A partir do primeiro versículo. Todos encontraram Êxodo no capítulo 13. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Nesse dia do mês de Abib, vocês estão saindo. Vamos ler ainda o versículo 15. Quando o Faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou com mão poderosa. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando, que possamos compreender a Tua palavra mediante o sopro do Teu Espírito, a ação do Teu Espírito na nossa mente, no nosso coração. Possamos compreender, Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos tratar de um assunto, que é um assunto que nós pouco falamos aqui na igreja, que é o assunto das primícias, né? Das primícias. O que é primícia? Primícia, todos sabemos, são os primeiros frutos. E a ideia de primícia, ela aparece nesse texto que nós lemos, no capítulo 13, no versículo 1, ou melhor, no versículo 2, quando Deus diz a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Isto é, a ideia de primícia, ela aparece em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, e também aparece em todo o Novo Testamento, que indica que os primeiros frutos da nossa vida pertencem ao Senhor. E aqui é dito que o primeiro filho da casa e o primeiro de cada animal numa sociedade agrícola, assim como os primeiros frutos da terra. Semana passada nós falamos sobre Caim e Abel, onde Abel ofereceu os primeiros, as primeiras crias, né? Ao passo que Caim, no decorrer do tempo, ofereceu uma oferta ao Senhor.
Percebem a diferença, né? Então, é muito importante nós entendermos na Bíblia o que significa primícias. E as primícias, elas não são nossas. Deus, ele fala aqui: todo primeiro filho israelita, o quê? Me pertence, assim como dos homens, também dos animais, naquela sociedade agrícola. Significa que tudo aquilo não é nosso, mas que pertence a Deus. E esse princípio aparece em toda a Bíblia. E o maior exemplo disso nós encontramos no próprio Deus. A Bíblia diz assim que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, filho unigênito. É como se Deus estivesse lá no seu trono e ele quisesse resgatar o homem, e ele olhou e tinha anjos, serafins, querubins, todos os tipos. Ele poderia pegar um daqueles anjos, né? Talvez um tenha se oferecido: opa, eu vou. Só que Deus só aceitaria o quê? O melhor, o mais precioso, o mais valoroso. E por isso o próprio Deus ofereceu o seu próprio filho em sacrifício. Então, quando o Senhor pede as nossas primícias, é porque Ele também já tomou uma ação em relação a isso, oferecendo o melhor que Ele tinha, oferecendo o próprio filho. Nós vemos no caso de Abraão, todos aqui conhecem a história, nem vou abrir no texto, mas Deus, Ele fala para Abraão: Abraão, me ofereça o quê? O teu filho, o teu único filho, o filho que tu amas. Deus pediu para Abraão também o melhor. Todos conhecem a história. Na hora que Abraão ia entregar o seu filho, ele levantou o cutelo, a faca, e Deus já tinha providenciado uma ovelha, um cordeiro para o sacrifício, e ele não tocou no seu filho. Mas havia no coração dele o desejo ardente de entregar ao Senhor, sabendo que o Senhor era poderoso para vô-lo devolver pela ressurreição. Nós encontramos isso no livro de Hebreus, né? Onde diz que pela fé ele entregou o filho, sabendo que Deus era poderoso para ressuscitar o menino, embora não tivesse sido necessário que isso se fizesse. Mas Deus exige de nós o melhor, assim como Ele próprio entregou o melhor por nós em resgate. Mas o que acontece quando nós seguramos para nós aquilo que pertence a Deus, né? A Bíblia chama o povo de Israel, sabe do quê? De primícia. As primícias do seu povo. Isso é o primeiro povo. E depois nós entramos também como igreja, fazendo parte desse povo, mas primeiro o povo de Israel. E esse povo, que são as primícias do Senhor, estavam no cativeiro egípcio. E o que o faraó fez?
com as primícias do Senhor? Hã? Não deixou sair. Ele reteve. Quando Moisés foi para o faraó e disse assim: deixe sair o meu povo, para que preste culto no deserto. O faraó pensou: não, eu vou segurar, porque aquele povo, primícia do Senhor, representava o quê? Representava valor de trabalho, eram escravos, representava recursos para o reino do faraó. O faraó não queria soltá-los, e veio a primeira praga, e a segunda, e o coração endurecido dizia: não vou. E Deus queria que aquele povo saísse. Não é isso? Mas Faraó segurava. E segurava para quê? Para prejuízo dele mesmo. Porque num dado momento, Deus falou assim para Moisés orientar o povo, que cada família prepare um cordeiro. Não foi assim? Lembram, né? E com o sangue do cordeiro, passem aquele sangue nos umbrais da porta, certo? Porque o anjo da morte passará pela nação, e aqueles que não estivessem protegidos pelo sangue do cordeiro, perderiam o quê? O que perderiam? O primogênito. O quê? As primícias dos animais, não era só dos homens, e de cada família. Porque quando você retém aquilo que é de Deus, e Deus diz: liberte, solte, entregue, isso é para prejuízo da sua própria vida. Sabe por quê? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, no capítulo 11, quando aparece o Senhor, Paulo falando que a nação de Israel eram as primícias, e que nós somos enxertados posteriormente, certo? No capítulo 11 de Romanos, no versículo 16, vamos ler? O que diz lá em Romanos 11, 16? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, aparece aí primícia em alguma versão? Primeiros frutos ou primícia. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Isso é muito grave, não sei se nós conseguimos captar a ideia. Vamos trazer para a nossa época, né? Aqui está falando das primícias do Senhor, o primeiro povo, que estava preso, ok? E está falando do segundo povo, que somos nós, enxertados. É o que fala aqui em Romanos. E diz assim, ó: se a primícia é santa, o resto da massa também o é. Eu gostaria de dizer aos irmãos que as primícias, por serem de Deus, elas são santas, pertencem a Deus, e o resto da massa também. Vamos trazer para os nossos dias. Você recebe o seu salário, tá? Eu estou falando isso não porque eu quero dinheiro de ninguém, tá? Estou falando isso porque eu quero abençoar a vida de cada um. Você recebe aquela primícia, aquele primeiro fruto, os dízimos.
as ofertas que Deus colocou lá no seu coração, pertencem a Deus e são santos, tá? São de Deus. E o resto é o que? Também é santo. Só que se você reteve aquilo que pertence ao Senhor, todo o resto está contaminado. E todo o resto será cobrado. Um dia chegaram para um pastor e perguntaram assim: quantos membros tem na tua igreja? Ele falou: 150. E quantos são dizimistas? Daí ele falou assim: 150. Daí perguntaram para ele: mas que milagre é esse? Eu nunca vi isso. Normalmente uma porcentagem lá, né? Sei lá, 50%. Ele diz: não, os dízimos são do Senhor. E entreguem ou não ao Senhor, pertencem ao Senhor. Porque a gente não entende que pertence ao Senhor. E se você está com aquilo que é do Senhor, você contamina todo o resto da massa. Ali diz também, ó, se a raiz é santa, os ramos também serão. Existe um princípio aqui envolvido. Por isso que no Antigo Testamento fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam. Roubam no quê? Nos dízimos e nas ofertas, né? Dízimos e ofertas. E daí diz assim: com maldição sois amaldiçoados por causa disso. Isso é, não fica impune, está tudo comprometido, porque aquilo que é de Deus deve ser devolvido a quem de direito. Caso contrário, não significa que você vai ficar com aquilo, mas significa que aquilo de Deus que foi retido sairá, e o resto se contaminará. Porque se a primícia é santa, toda a massa também o é. O que aconteceu com o faraó foi choro. Por quê? Porque quando o Senhor requereu o seu povo e sua libertação, ele segurou para si. Porque às vezes nós não entendemos uma coisa que é muito importante entendermos, que qual é o objetivo do trabalho. Por que Deus dá capacidade para a gente trabalhar? Vamos ver por que lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 28. Ali tem diversos preceitos, né, de como deve ser o comportamento, e ali tem a declaração de que para que serve o trabalho. Para que serve o trabalho? Diz assim, ó: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil, com as mãos. Para quê? Para que tenha com o que acudir ao necessitado, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. É interessante esse princípio do trabalho, porque normalmente a gente pensa: eu trabalho para que eu possa pagar o meu apartamento, eu trabalho para que eu possa comprar comida e colocar na minha casa, eu trabalho para que eu possa comprar roupas para mim, para os meus filhos. Mas tudo isso é consequência. O objetivo de Deus é te dar tanto, mas tanto, que você tenha o suficiente para suas necessidades e para repartir com o necessitado.
Quando você não tem isso no coração, quando você não chega diante de Deus e diz assim: Senhor, faça-me prosperar, me dê uma promoção, aumente o meu salário. Daí Deus vai perguntar: para quê? Para que eu possa enviar missionários, para que eu possa arrancar da sarjeta o pobre e o necessitado, para que eu possa matar a fome daquele indivíduo que está ali na calçada, na rua, com fome, com dor, para que eu possa ajudar a pagar a consulta médica daquele que tanto precisa. Quando nós temos, mas não da boca para fora, tá? Quando a gente tem isso no coração, aqui ó, potencialmente, nós temos um grupo que pode suprir o Brasil com missionários, pagando o envio de missionários nos mais diferentes estados brasileiros. Mas para isso, Deus tem que ver no coração de cada um de nós que nós realmente queremos crescer, prosperar, com a intenção de ajudar, abençoar, trabalhar, fazer com que a igreja cresça, mais pessoas vindo, tendo o que comer, tendo o que beber, tendo o que vestir. Irmãos, estão entendendo como é diferente? E como isso acontece, de fato, em muitas vidas que conseguem sustentar o ministério por causa desse desprendimento. Alguém gosta quando emprestam dinheiro e a pessoa que emprestou o dinheiro não paga? Quem que gosta disso? Só Israel? Não? Ninguém, né? Então vamos abrir lá em Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Lê para nós, Bia, Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Opa, desculpem. Na verdade, eu coloquei eu estou dizendo para ler o texto errado, não é o 3:9, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É 19:17. Provérbios 19:17. Lê para nós, Bia, 19:17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Como é que é isso? E será que Deus deve para alguém? É um ditado antigo, né, que dizem que não está na Bíblia, né? Como é que está aí, Israel? Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Isto é, quando nós temos esse coração, eu quero trabalhar para que eu tenha recursos para abençoar o pobre, para abençoar o necessitado, para abençoar a causa de Deus. Quando eu não retenho aquilo que pertence a Deus, na verdade eu estou, e aqui, entenda-se que não é barganha com Deus, é que Deus se comprometeu e disse assim: se o teu coração for sincero, fiel, leal, eu vou te abençoar. E quando você ora da forma certa: Senhor, eu quero ser abençoado no meu trabalho, porque eu quero abençoar muita gente, e quanto mais gente você quiser abençoar, mais o Senhor abençoará você. É o princípio. Nós encontramos isso. Alguém pode falar, né?
Isso está lá no Velho Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, no capítulo 8. Quando a igreja da Judéia, ela estava passando por dificuldades terríveis, fome, necessidade financeira, e daí as igrejas da Macedônia se levantaram para fazer uma oferta, e aqui nós encontramos um capítulo inteiro, 2 capítulos na verdade, falando só sobre dinheiro e sobre o princípio que envolve o dinheiro e as ofertas. Então, logo no início, vamos ler no capítulo 8, vamos ler juntos, diz assim, todos encontraram? 2 aos Coríntios 8, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então entendo, Deus concedeu à igreja da Macedônia o quê? Graça. Para quê? Para ajudar. Para ajudar. Daí diz assim, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui, fala da extrema pobreza dele. O primeiro princípio é que ninguém é tão pobre que não possa contribuir. Tá? Eles estavam passando tribulação, a pobreza era extrema, mas eles viram que a Judéia precisava de ajuda. E da extrema pobreza deles, transbordou o quê? Rica generosidade. Olha, quando eu vejo alguém que tem o coração na obra, no amor ao próximo, eu olho assim, esse vai crescer. Como essa igreja, que recebeu a graça de poder ajudar. Versículo 3, olha só: pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. O coração deles estava nisso. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Sabe quando a pessoa chega para o líder, no caso o apóstolo Paulo ali, e aquela igreja extremamente pobre suplicou para Paulo: permita que a gente possa ajudar, que nós possamos ofertar. Os irmãos estão entendendo? E para eles, a palavra que aparece ali, no versículo 4, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de ofertar. Versículo 5: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Isto é, eles tinham uma vida primeiro entregue ao Senhor. Quando a sua vida coloca o Senhor em primeiro lugar, e você primeiramente se entrega ao Senhor, ofertar é consequência. No versículo 7 diz assim: todavia, assim como eles se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Então aqui Paulo está usando o exemplo dessa igreja da Macedônia, para que a igreja de Corinto tivesse o mesmo espírito. Então Paulo diz para a igreja de Corinto: olha, assim como vocês se destacam no quê?
na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, no amor, está faltando uma coisa, destaque-se também na voluntariedade em ofertar. Paulo está exortando a igreja de Corinto. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que ninguém é tão pobre que não possa contribuir. E qual que é o maior exemplo que temos? Vamos ler ali no capítulo 8, no versículo no versículo 8, tá? 2 Coríntios 8:8, o que diz ali? E não lhes estou dando uma ordem, está falando para a igreja de Corinto, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não estou obrigando ninguém, mas eu só quero ver a diferença que está entre vocês, que tem mais recursos, e as igrejas da Macedônia, que tinham menos. Entende? Só que o parâmetro está no versículo 9. O que diz o versículo 9? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. O parâmetro é Jesus. Diz assim, vocês conhecem a graça de Jesus. Jesus era rico, Senhor de todo o universo, é Deus, esvaziou-se a si mesmo, se fez homem, se fez servo, deixou o esplendor da sua glória, se fez homem. Paulo disse, se fez pobre. Para quê? Para vocês se tornarem ricos. Então o parâmetro é Jesus. O parâmetro é Deus, que amou tanto o mundo que deu o melhor, o seu Filho. Outro princípio interessante, porque é muito interessante para alguém que é quase centenário, que nem eu, ver como existe nas igrejas uma disposição, um plano até bonito. Vamos ver o versículo 10, diz assim, este é o meu conselho, convém que vocês contribuam. Era um conselho, mas Paulo diz assim, convém, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Eu vou dar até uma pausa aqui. Em qual parte do tempo Deus está? Vamos imaginar aqui a igreja de Corinto, reunida e propondo um plano de ação para abençoar os pobres. E Deus lá no Cronos, certo? Em que momento Deus viu o plano de ação deles? No exato momento em que eles fizeram. Só que como Deus não é regido pelo tempo, quando eles falaram, Deus já olhou lá e disse, concluído. Quando você entrega a Deus um plano de ação, aquele plano no coração de Deus já está concluído. Por isso que a Bíblia diz, não façam votos precipitados, mas se votar, cumpra, porque no exato momento que você fez o voto, para Deus aquilo já está concluído, tá? Sabe como é que era no Antigo Testamento? Vamos supor que a Marilda lá no Antigo Testamento foi ofertar uma ovelha e deu para o sacerdote. Dela voltando para casa pensou, eu quero a minha ovelha de volta. Sabe o que diz o Velho Testamento? Diz que a partir do momento que você entregou para o sacerdote, que era o que recebia aquela ovelha, você não pode sequer tocar na ovelha.
quanto mais ir lá e pegar de volta, entendeu? Porque se você fizer isso, você está trazendo maldição para sua casa. Quando você propõe um plano no seu coração, que o Espírito Santo colocou lá, e você planeja, como no caso aqui da igreja de Corinto, que propôs um plano para ajudar. Paulo diz assim, esse é meu conselho, convém que vocês contribuam. Daí ele diz por quê? Já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Por isso que é muito perigoso a gente fazer reunião, sabe? A gente faz a reunião e daí nós decidimos aqui algumas coisas. Para nós, a gente pode andar um pouquinho e mudar de ideia lá na frente, não vamos fazer mais, certo? Mas para Deus, já é fato. Deus não está no nosso cronos, Ele está no Kairos, no Kairos. Estão entendendo? Então Paulo diz, olha, que façam. No versículo 11 diz assim, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Significa o quê? Propôs fazer? Faça. Não é para ser teórico. Vamos lá para o versículo 13, diz assim, mais um princípio. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Outro princípio aqui é você não sabe o futuro. Hoje você tem fartura e está suprindo alguém. No futuro, esse alguém poderá estar te suprindo. Paulo está dizendo. E ele diz aqui, olha, o objetivo, sabe qual que é o objetivo? O objetivo é que haja igualdade. No final do versículo 14 diz, então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. É uma citação do Velho Testamento. Por quê? É aquele princípio do trabalho aqui, irmãos, que Deus nos dá força para o trabalho, Deus nos abençoa e nos abençoa para que nós possamos abençoar. Porque quando você retém, é que nem maná guardado na geladeira. O que acontecia quando eles recolhiam maná demais e guardavam? Apodrecia. Então, eu canso de ver já nessa minha vida quase centenária, o indivíduo retendo, vai no banco toda hora lá para ver o extrato bancário, volta com um sorriso até atrás da orelha, e daí coloca mais, e colocar mais, e colocar mais. E o maná apodrece, por quê? Porque vem um estelionatário, e o crente, cheio do Espírito Santo, que deveria ser, não? Discernimento, a mente de Cristo, tem a mente de Cristo. Como que alguém que tem a mente de Cristo pode ser enganado pelo gerente do banco?
e aquilo apodrece. Eu tinha um tio, já é falecido, que ele passava muito tempo conferindo o extrato bancário, né? A minha mãe até ria, né? Que ele vinha com aquele extrato assim, ó. Né? E no final, tudo se dissipa. Sabe por quê? Quanto mais ele teria se ele tivesse distribuído. Porque a matemática no reino de Deus é diferente. Eu não digo distribuído assim, aleatoriamente, mas investido naquilo que é eterno. Daí, a partir do versículo 16, Paulo coloca Tito para fazer essa entrega, essa administração da oferta. E daí no capítulo 9, no começo, né, também fala um pouco sobre isso, mas agora vamos então para o princípio. Primeira coisa, no versículo 20, vamos ler, diz assim, ó: queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Outra coisa, hoje em dia nós temos a ideia de que esmola é você dar R$1, R$2 para alguém, você dá mais uma molinha, não é isso? Para Deus, que deu Jesus, é uma ofensa. Eu chegar para a Bia e dizer: ó, Bia, eu lembrei de você, toma R$1, né? Ela vai se ofender, vai dizer: o que eu quero com isso, né? Então a generosidade, quando nós entendemos o tamanho do nosso Deus, é manifestação de adoração e culto. Mas vamos então para os princípios. No capítulo 9, no versículo 6, o apóstolo Paulo está tratando o mesmo assunto. E olha, prestem atenção que aqui está o segredo desse assunto importante. Diz assim, ó, ele fala, né, da contribuição, das ofertas. Daí ele diz assim no versículo 6: lembrem-se que aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Isto é, o apóstolo Paulo usa aqui a figura da semente, e ele equipara a sua oferta, o seu dízimo, as suas primícias, o seu investimento na obra de Deus, sabe no que? A semente. Para que serve a semente? Para plantar. E você planta a semente quando você oferta. Mas você pode pegar a semente e guardar dentro de um pote. O que vai acontecer? Você vai ficar só com a semente. E Paulo diz algo aqui, o grego aqui é importante, tem gente que não gosta que ele fala, no grego está assim, ó. Lembre-se, aquele que semeia pouco, essa palavra pouco, ela está relacionada, aquele que semeia pouco e com pesar, a semente está, sabe, porque tem a boa semente e a semente ruim, certo? E se você semeia pouco e ainda com pesar, com dor no coração, também colherá pouco e com pesar. E sabe o que significa isso? Olha, você semeou de fato, e mesmo quando alguém semeia pouco e com pesar,
aquilo é de Deus, porque ele abriu a boca e falou que é de Deus, é de Deus. Só que na hora dele colher, também vai ser como? Com pesar. E o que é com pesar? Como é que eu posso explicar isso? Vou dar um exemplo. O Romildo compra um carro, que é resultado da bênção que Deus está, né? Deus lhe deu a bênção, certo? Só que quando ele semeou, tá? Quando ele semeou, não é o caso, tá? Só um exemplo. Ele semeou com pesar, com deficiência. Daí sabe como é que vem o teu carro? Vem também com pesar, com deficiência. Ele está feliz, né? E daí ele põe a chave na ignição, não gira, porque está tudo arrebentado por dentro, né? Ele anda um pouquinho, estoura o pneu, porque estava careca, aparecendo os arames, né? Ele anda mais um pouquinho, começa um barulho esquisito, e aquilo que era alegria se torna pesar. A Bia, vamos supor que ela semeia com pesar, não é o caso, mas Deus, né? Só que se ela semeia pouco e com pesar, ela também recebe pouco e com pesar. Ela daí compra aquela geladeira, zero, que nunca funciona, todo mês na assistência técnica. O que eu quero dizer com isso, eu não estou falando que é troca, tá, irmãos? Eu estou querendo dizer o seguinte, que entregar ao Senhor com pesar redundará numa vida com pesar. Eu conheço gente, para os irmãos terem uma ideia, que ofertava na igreja com pesar, e tudo aquilo que não deu, pagou, porque fez cirurgia e se complicou, daí teve que pagar médico, e mais médico, e chegar aos portais da morte. Deu com pesar, recebeu com pesar. Olha o que diz aqui, ó, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, e aqui a ideia de fartura é com alegria, tá? Também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Como é que está teu coração? Com pesar ou com alegria, né? Diz assim, não com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Primeira coisa a entender aqui, é que é uma semeadura. Porque nós temos facilidade de pegar as palavras de Jesus e dizer assim, aquilo que o homem semear, isso também colherá. E a gente usa isso para tudo, né? Menos para dízimo, oferta, primícia, né? Mas é também. E Paulo está dizendo aqui com todas as letras. Quanto não seria evitado de pesar nas vidas, se houvesse alegria no coração em abençoar a obra de Deus, abençoando o necessitado, abençoando aqueles que precisam ter um encontro com Jesus e que precisa que se comprem folhetos, que se paguem aluguéis, que se sustentem missionários com alegria. Porque no versículo 9, o que diz ali? Versículo 9. Paulo confirma o que ele disse, falando assim, como está escrito, ele cita o Velho Testamento: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Daí o versículo 10 é uma promessa: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. É interessante que Deus, Ele só multiplica o quê?
Está no texto aqui. Ele só multiplica a semente. Por que ele multiplica a semente? O que é a semente? Dentro do contexto. A semente é a sua oferta. E Deus supre a semente. Significa o quê? Que Ele te concede a semente para que você possa semear. Está difícil de entender isso? Isso é, quando Deus multiplica a semente, significa assim, ó, eu vou dar um aumento para a Bia de 200%, porque ela vai ter 200% mais para semear. Isso vai abençoar os outros, mas vai abençoar a vida dela também? Vai dar um up na vida dela. Por quê? Vamos ler de novo, versículo 10. Aquele que supre a semente, isso ele não supre as suas vaidades, ele supre a semente. Isso que a gente tem que entender. Quando Deus está abençoando o povo, Ele está abençoando dando semente. E a semente é para semear. E na medida que você semeia muito e com alegria, você colhe muito e com alegria. E na medida que você semeia muito e com alegria, Deus vai multiplicar a tua semente. E você vai poder semear mais. É esse o princípio. Vamos ler lá o versículo 11. O que diz lá? Vocês serão enriquecidos de todas as formas. De quantas formas? Nós que somos bem tradicionais, a gente pensa, vocês serão enriquecidos de todas as formas, né? Daí a gente pensa assim, na fé, no amor, né? Na capacidade de entender a palavra. É verdade. Mas inclui algo aqui. O que inclui? Mais semente. Mais semente para que você possa semear. Vocês serão enriquecidos, versículo 11, de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Isso é, Deus vai multiplicar para que você possa ser generoso. Quando? Quando? Vou ler de novo aqui, ó. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Sabe que tem situações e momentos que a gente quer ser generoso, né? E daí não tem para ser. Mas se nós tivermos uma vida assim, que nem está escrito aqui, nós teremos sempre muito para sermos generosos em qualquer situação, porque Deus pode nos dar muito, porque Ele sabe que está bem administrado na nossa mão, e aquilo que está na nossa mão nós vamos distribuir a semente, para que mais almas possam ser tocadas, e isso redunde em graças, ação de graças a Deus. Estão entendendo? E daí o versículo 12, para nós concluirmos, nos mostra que isso é um serviço ministerial. Diz assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Aparece aí na versão de vocês serviço ministerial ou outro? Serviço dessa assistência. Serviço dessa assistência. Esse é o serviço ministerial. E esse serviço ministerial, que é de semear, resulta
em glórias a Deus, em ações de graças. No versículo 13 diz assim: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. É um serviço ministerial. Sabe o que é um serviço ministerial? Qual a última vez você foi para a África, Bíblia? Pregar o Evangelho? Ô Mateus, quando você foi para, como é que é lá, o Meridiano lá? 1040. O 1040, né? Que é aquela faixa do mundo que precisa de missionários. Quantas vezes você foi para lá? Onde está mais da metade da população mundial, ou quase a metade da população mundial sem Cristo, sem salvação, e os nossos irmãos lá sendo assassinados. Quantas vezes você foi lá? E como é que a gente faz para ir lá, sem sair do Brasil? Ofertando. Sabe que nós somos pequenos, mas na medida que crescemos, a gente tem que vislumbrar lá na frente a possibilidade de um dia pegar um de nós aqui e mandar como missionário, que será sustentado pela nossa semente. Nós podemos viajar o mundo todo fazendo a obra de Deus, porque nós, nesse serviço ministerial, estamos suprindo para que pessoas ouçam o Evangelho, muitas vezes pela primeira vez, e possam vir a crer no Evangelho. E aqui mesmo no bairro, irmãos, se nós tivéssemos recursos, hein? Quantos tatames já não teríamos aqui, né? Quantas faixas já não teríamos colocado por esse bairro, né? Qual o tamanho do terreno que teríamos comprado? Para quê? Para que Jesus seja glorificado. Eu quero encerrar dizendo que você tem semente que Deus dá. Mas Deus é tão bondoso que Ele pega e às vezes assim vê a pessoa, né, que precisa crescer, Ele dá uma sementinha ou duas. E daí a pessoa pensa: eu sou tão pobre que não posso fazer nada. Mas lembra ali da igreja? Na sua extrema pobreza, Deus encontrou generosidade e aquilo abençoou aquela igreja. Então às vezes você pensa assim, eu comentei com a Bia, que a Bia é a nossa eterna tesoureira, né? Conversei com ela, porque nós abrimos lá uma poupança para pagarmos aquele aluguel da igreja. E eu tinha nessa poupança R$57 e alguns centavos. E fiz uma campanha, né? Para que as pessoas depositassem nessa poupança para nós pagarmos o aluguel. E daí, primeiro dia eu disse: sabe quanto tem lá? R$57,70. Daí, 3 dias depois, quanto que tem? R$57,70. E daí passou uma semana, quanto que tem lá? R$57,70. E nós estávamos orando aqui, né? E é R$57,70. Porque às vezes a pessoa pensa assim: se eu depositar R$1 não é nada. Não, plante uma semente, tá? E veja o que acontece. Sabe, depois evidentemente vieram contribuições, né? Atualmente nós estamos com 37 centavos na nossa poupança do aluguel, tá? Então, se Deus tocar no seu coração, deposite uma semente, R$1. Garanto que você vai ser visto aos olhos de Deus, se é o que você pode, com alegria, né? A Bíblia fala de generosidade. A minha generosidade pode ser R$1, porque eu não tenho mais do que isso. E Deus,
quando viu a oferta daquela viúva lá, que era quase nada, Jesus falou, essa é a maior oferta. Cada generosidade da viúva, entendeu? Então, que não fique 57 centavos, não, acho que é 37, mas que fique 1,37, é bênção para nós como povo de Deus e igreja. Agora a bênção é muito maior para você, que está semeando. É muito importante nós colocarmos os princípios de novo nos seus devidos lugares, né? Os irmãos sabem que eu quase não prego sobre isso, mas Deus me cobrou o coração dizendo assim, ó, esse é um assunto a ser tratado, porque está aqui, ó, e não é pouca coisa, é um dos assuntos que Jesus mais fala, os irmãos terem uma ideia, e é o único que Deus deu o nome do demônio que luta contra a questão financeira. Como é que é o nome do demônio? Jesus falou. Hã? Não lembra? Mamon. É uma batalha também. Quando a gente está falando dessas coisas, estamos falando também de coisas, de questões espirituais. Às vezes nós temos muita facilidade, o povo tem muita facilidade para contribuir com coisas que parecem o Evangelho, mas não são. Mas na hora de contribuir com o Evangelho, existem batalhas espirituais profundas que precisam ser quebradas. Existe um serviço ministerial para cada um de nós, no que diz respeito às finanças individuais. A gente cita muitas vezes, quando Jesus disse assim, que aquele que tiver fé, como um grão de mostarda, lembra disso? E o que a gente pensa, né? A gente pensa assim, se tiver uma fé bem pequenininha, mas logo em seguida Jesus briga com os discípulos, homens de pouca fé, por que duvidasse? Mas Jesus elogiou a fé do tamanho de um grão de mostarda, e daí briga porque eles têm pouca fé. Que contradição, né? Parece? Não parece? Sabe por quê? Porque o grão de mostarda é uma semente. E a fé, Jesus quis ilustrar ali, é como o grão de mostarda, porque você planta. E daí o que acontece? Ela cresce, se desenvolve, e Jesus até diz que as aves dos céus vêm e colocam os seus ninhos ali. Às vezes você tem o grãozinho de mostarda e fica lá no teu bolso, né? Como se fosse um amuleto. Deus não está honrando o tamanho da fé pequena. Deus está dizendo, ó, esse grãozinho aí que você tem, use, porque proporcionará um crescimento extraordinário. É isso que Deus quer de nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Continue nos abençoando, Senhor. Continue suprindo, Senhor, cada uma das nossas necessidades. Esteja suprindo as necessidades de cada família da Tua igreja, Deus. E conceda a cada um semente para semear. E cada dia de forma mais abundante no Seu reino. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor. E eu quero convidar a Bia também. A Bia também faz parte do grupo de louvor. E quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer no gasofilácio aqui à esquerda dos irmãos.
dia 17 de dezembro é o dia do nosso Natal aqui, né? Da comemoração. Teremos uma apresentação e que vai ser muito bonita. Vamos apresentar aqui, queremos organizar para apresentar em outros lugares também. Mas então no dia 17 de dezembro, traga aí um peru, traga aí um pernil, né? Creme de milho, uma maionese, e porque nós teremos o culto com a cantata e logo depois teremos a nossa ceia aqui, como fazemos todos os anos, né? Então, dia 17 de dezembro, não esqueça. No demais, os cultos nos meus horários, né? Teremos quinta-feira aula de violão e bateria atualmente, né? Na sexta-feira, oração, importante participarmos, e no domingo, culto em adoração ao nosso Deus. E sábado também, né? Ensaio às 18 e o estudo às 19. Estamos estudando pós-exílicos e estão se descortinando para nós diversos princípios importantes para que a gente aplique no culto, né? Então é importante a participação de todos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor, pedimos agora os teus cuidados, a tua proteção sobre a vida de cada irmão, de cada família da tua igreja. Abençoe, Senhor, cuida de cada um de nós, dos teus anjos, ó Deus, que a tua palavra diz que são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que haja, Senhor, da ordem do Senhor, o cuidado sobre nossas vidas. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.